Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Voltei aqui para finalizar essa série, não podia deixar ela aberta, né? Então agora a gente vai ver como copiar os dados lá para o nosso storage e também configurar aqui a nossa tabela de logs para funcionar direitinho aí e a gente vê um pipeline resiliente, parametrizável e com logs. Lembrando que isso aqui é bem simples, tá? Dependendo do ambiente, pode-se usar algumas abordagens diferentes, mas a ideia aqui é mostrar o conceito, tá? Ah, aqui nesse vídeo parece algo muito simples e até mesmo intuitivo ou fácil de fazer, mas em um ambiente real é bastante complexo por conta das diversas complexidades que a gente vai encontrando, principalmente com a forma como os dados serão consumidos pelas áreas de negócio, tá? E também depende um pouquinho da volumetria, da velocidade com que a área precisa ter acesso aos dados. Ao final desse vídeo, ou se ele não for suficiente para concluir essa série, eu vou fazer mais um vídeo final aí de revisão. Então vamos lá, a gente parou no último vídeo, mais ou menos nessa etapa, onde a gente conseguiu aqui puxar 5 linhas num lookup. Esses dados aqui já são do nosso banco local. E agora a nossa missão aqui é levar os dados, a cópia dos dados aqui para o nosso storage. E lembrando que eu não vou, por conta de tempo, eu não vou configurar aqui uma carga incremental, tá? A ideia aqui mesmo é apenas mostrar como um pipeline aí guiado por metadados pode ser bastante útil, flexível, resiliente, tá? Vamos lá. Aqui como a gente viu, eu já carreguei aqui a tabela local. Vou voltar um pouquinho aqui para a gente ver o nosso orquestrador. Aqui mais uma vez, né, esse orquestrador aqui, um, ele pode executar aqui, dependendo do quantas camadas você tem aí, transient, a, a bronze, a silver, a gold, depende aí. O ideal é você ir fazendo ele modular, né? Então imagina que esse código aqui, essa tela aqui, vamos chamar de código. Imagina que esse código aqui, ele é o código principal, a função main, e ela vai chamar os módulos de acordo com o que eles forem sendo usados aí no processo. Então, o ideal é criar um pipe de ingestão aqui, né? Seria para a camada raw ou transient, e depois criar outro pipe para bronze, silver e assim por diante. Aqui a gente viu no último vídeo que a gente parou aqui, tudo funcionando. Eu recupero aqui a minha variável, meu parâmetro, né, do ambiente, variáveis, e parâmetros do ambiente. Eu valido se o processo que eu estou executando é válido. Eu faço essa checagem aí e se for válido, ele passa pela expressão lógica e chama o pipeline aqui, de ingestão. Então agora aqui a gente vai desenvolver o nosso copy. Então a gente vai pegar aqui atividade copy. O copy aqui mesmo, a gente vai precisar de um linked service e um dataset. Então a gente vai, eu vou desativar esse carinha aqui, certo? E ele, deixa ele aqui do lado. Agora eu vou
Eu vou colocar aqui o nomezinho dele. Tá, basicamente copy. Preciso de muita pirulas. Aqui a gente vai na source, então ela vai ser o nosso L aqui, ó. A gente tem que vir aqui no nosso esquema, pegar o esquema da tabela e esquema. Então, a nossa tabela. Aqui vamos pegar a nossa query, tá? Essa query aqui mesmo. Essa mesma query aqui. E vamos colocar ela. Belezinha? Aqui vamos selecionar o nível de isolamento. É sempre os dados que estiverem já salvos no banco de dados, comitado, né? Muito importante. Então, esse é o nosso source. Está configurado. Vou salvar aqui. E agora a gente vai configurar o nosso sync, né? Ou o nosso destino. Então, aqui a gente não tem nenhum dataset para ser utilizado. Vamos primeiro configurar o nosso linked service. Aqui, aí, eu vou procurar um blob. O auto, como é no linked service pro meu storage, então o runtime automático mesmo é o padrão aqui sugerido pelo que já vem no ADF. Eu vou usar aqui, como já está integrado lá no storage, vou selecionar meu storage pela subscription. Aqui eu vou selecionar ele, né? E tá configurado. Eu vou testar aqui, ó. Testar. E não devemos esquecer de colocar aqui um nomezinho legal para ele. Para a gente saber do que se trata, né? Esse aqui vai ser o meu linked service pro meu blob storage. Beleza? Agora eu preciso criar um dataset. Vou voltar aqui, ver aqui no nosso link. Ele já vai aparecer aqui. Eu tenho que eu venho aqui em dataset, novo dataset. Aqui eu vou pegar um CSV mesmo, blob, tá? Faz tempo que eu não mexo aqui. Blob storage normal. E agora sim que é o CSV. Eu vou colocar o nome dele ES blob CSV. Eu vou selecionar o meu linked service. É esse cara aqui. Aqui vou deixar assim.
eu vou, como é uma demo simples, eu não vou criar aquele diretório de pastas, né? Pastas e subpastas. Então, eu vou colocar aqui só o container que ele vai subir e o nome do arquivo. Como é a tabela sales, eu também poderia buscar aqui F. Eu vou só isso aqui. Que é o suficiente. Shannon aqui. Aqui no meu storage. Como eu reinicio o ambiente de novo, que está aqui, vou criar de novo aqui um containerzinho chamado raw. E beleza, foi criado. Voltar aqui Azure. Então, vamos ver. Então, imprimido, ponto e vírgula. A primeira linha como cabeçalho. E é isso. Vamos ver se funciona agora. Salvar. Está aqui o copy. Olhada nele aqui. Então aqui eu vou colocar o meu. Eu vou selecionar aqui. Normal. É, muita, muita configuração. Então, fazer txt. Basicamente é isso, é muito simples. Vamos salvar de novo aqui. E vamos executar. Antes disso, deixa eu dar uma validada, ver se eu nada, ok. Vamos executar ele. Voltando aqui. Vamos ver se, ó, não, nada. Tá, mano. Pipeline de ingestão agora. Vamos abrir ele. Opa, parece que deu bom. Vamos ver. Ok. Falando que deu sucesso aqui, pessoal. Vou atualizar a nossa. Essa história está aqui, o cara. Então, aparentemente, deu certo a nossa ingestão, tá? Agora vem a parte que é o core, né, do pipeline resiliente, que é o interessante, ou o pessoal chama de framework de ingestão, já que aqui a gente está bem aqui na entrada dos dados, né, bem na integração. Então, deixa eu pegar aqui para dar uma explicada melhor. Essa tabelinha aqui, ela tem os nossos parâmetros. Então, vai ter aí ambiente que vai usar JSON, arquivos configurados, etc. Em algum repositório onde o ADF ele vai buscar uma linha dessa.
por aqui um JSON, e que tem essas mesmas configurações. Então, conforme eu vou adicionando novas fontes de dados, novas tabelas, novos processos aqui, essa engrenagem aqui, esse pipeline, ele vai se autoalimentando automaticamente. Se ele precisar de configuração, ele busca nessa tabela aqui de metadados, ou pode ser tabela de parâmetros, né? E com isso, ele se torna flexível, porque aí você tem uma nova necessidade, precisa buscar dados de uma nova tabela ou de um novo banco, de um arquivo, uma fonte de dados qualquer. Então, o único trabalho depois de construir esse pipeline, tá? É inserir a nova linha com os parâmetros necessários para fazer a ingestão da nova tabela ou novo arquivo, né? Nova fonte de dados. Beleza, pessoal? Então, aqui eu precisei fazer uma alteração nessa tabela, até para ficar um pouco mais fácil a lógica de explicar. Então, para explicar aqui para vocês, né? Porque senão ia ficar muito confuso. Então, depende muito do ambiente, depende muito da necessidade. Isso aqui fica muito complexo. Tem centenas de parâmetros e tabelas que o pessoal costuma fazer para modularizar essa base de, de parâmetros de metadados e dos logs. O pessoal costuma usar bastante procedures, né, para fazer o preenchimento dessas tabelas de forma automática, para fazer joins, para ir deixando ela bem relacional. Essa base esse banco de dados com as tabelas de configurações do seu framework. Beleza? Então aqui essa é a tabela, né? Eu fiz algumas alterações nelas. Vocês verem nos vídeos anteriores, onde eu mostrei isso, ela está um pouquinho diferente. Agora eu dei uma enxugada nela, somente com o que é necessário, tá? E depois disso, o que a gente vai precisar, pessoal? A gente vai precisar de uma procedure, né? Então vai ser essa procedure que vai pegar o nosso log, né? Então a gente vai colocar uma de sucesso aqui nesse copy e uma de running, de start. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos nesse ponto, tá? Apenas, de novo, lembrando, isso muda muito de acordo com o seu ambiente e de acordo com a sua necessidade. Então aqui a gente vai fazer uma demo, tá? Então para ficar claro, didático, eu vou colocar ela aqui, porque basicamente é aqui que ela vai receber os primeiros parâmetros de ambiente e tabelas. Ok? Então essa aqui é a proc, a famosa proc. Se vocês perceberem, ela tem aqui as mesmas variáveis aqui, correspondente às colunas, tá? Então a gente tem aqui uma condição onde ele vai receber o start, ele vai verificar o processo e vai verificar se tem a palavra running. E tendo, ele vai fazer o primeiro insert, tá? Vai armazenar aqui nessa tabela de log e quando o processo for finalizado, ele vai trazer um sucesso aqui e vai fazer as atualizações nas colunas que foram inseridas com valor null. Porque não faz aí a gente vai atualizar aqui o status, o, a data e a hora que terminou o processo e o ID do pipeline. Isso aqui é interessante. Tem dois IDs aqui. Então a estratégia muda muito, tá? Mais uma vez, dependendo do tanto de processos, vamos supor, aqui a gente está brincando, né, com um processo chamado sales. Cadê ele? Aqui, ó, um
processo chamado sales, tá aqui. Esse é o nosso processo. Então, vamos supor que esse processo aqui tenha 100 tabelas, né? Então, você precisa é, fazer um filtro aqui no Where, aonde cada tabela precisa receber a sua respectiva atualização sem impacto nenhum, né? Ou dado errado, ou inserção errada. Então, essa parte aqui é bem crítica de configurar, é onde que tem que ter bastante atenção, porque senão você vai fazer leitura errada, né? De log errado. Importante manter a atenção aí. Beleza, pessoal. Explicação dada. Eu vou atualizar aqui, ó. Vou atualizar aqui, vamos dar um refresh. Percebam que procedures, certo? Tá, esse aqui. Escrevi ela no banco. Eu vou dar uma nova atualizada. E, olha lá. Aqui a nossa procedure. Beleza. No ADF, existe duas formas da gente atualizar um banco de dados, né? Então, é o script, atualizar uma tabela, fazer um insert em uma tabela em um banco de dados, né? Então, seria o script, script, né? Então, eu poderia pegar esse script e colocá-lo aqui. E colocá-lo aqui. Poderia muito bem fazer isso. Mas o que acontece, pessoal? Eu pegaria essa lógica e colocaria aqui nesse script. Porém, se eu precisar atualizar essa lógica depois, ela fica somente aqui no ADF, ela não está mais guardada em nenhum lugar. Eu não tenho, por exemplo, se vir alguém aqui com acesso de edição nesse banco, sei lá, vamos supor que uma pessoa desinformada não fez aqui a sua branch, fazer a manutenção, e apagou isso aqui em live code, né, ou no próprio branch de produção. Então você perdeu. Ou você vai mudar o processo e de alguma forma você não sabe que esse script ele está guardando a lógica do log. Então não é muito recomendável, né? Você fazer coisas complexas onde você perde muito rápido, alguém pode editar. Tá? Então no banco, e a gente também tem as procedures, né? E a gente consegue fazer insert alteração na tabela. Vamos usar por boa prática, tá? A nossa história de procedure, porque ela vai ficar armazenada, essa atividade ela vai chamar a procedure aqui que está no banco, beleza? Então aqui já está no banco, eu já tenho um código, eu já consigo daqui, consigo fazer um backup. Por mais que também eu consiga guardar o JSON aqui do nosso ADF, mas é bom você pensar aí o que é mais seguro, tá? O seu ambiente. Está mais alinhado ali dentro das boas práticas. O que é mais fácil, né? O que seria mais fácil de se recuperar num momento de crise? Isso sempre a gente debate em um cenário real, tá? Ok, então eu vou colocar aqui o nome desse cara, a gente ter forma de lembrar das coisas. Eu vou colocar o nome dele, Success, ou Running, perdão. Ou eu posso colocar uh, Start, né? Start, Log. Eu posso iniciar o log aqui. Posso iniciar o nosso log. E aí, vejam bem, né? A gente precisa passar para essa procedure exatamente esses parâmetros, mas a gente não deve passar a data final e aqui é o início dele, certo? Então, aqui fazendo esses acertos, tá? Então, aqui eu tenho dois IDs de pipelines, aonde
Um eu passo no início e o outro eu passo no final. Então, são esses IDs que vão me ajudar a identificar qual processo está rodando no momento. Né? Então, como eu comentei aqui no vídeo, lembrando que isso aqui é um código, então é o próprio ambiente, é o próprio ADF que irá instanciar esse código e, por exemplo, ele pode instanciar duas ou três chamadas em paralelo, e é muito importante a gente planejar esse ponto, porque senão a gente pode escrever logo errado, né? Bom a gente ir já tendo essa visibilidade, tá? Ok, então a gente precisa configurar essa procedure aqui em settings. Né? Como eu já escrevi, lembra? Eu já rodei essa procedure e ela já está aqui no meu banco. Então a gente está falando do banco de metadados. Então é esse cara aqui. Eu vou dar um refresh aqui, ó, e ela deve aparecer aqui. Lá. Apareceu o mesmo nome, SP Log Activity, Log Activity. E aqui, pessoal, a gente vai passar aqui os nossos parâmetros, tá? Que são os parâmetros que a gente vai escrever na tabela de log. Então, para a gente não se perder aqui, eu vou deixar esse cara na mesma ordem. Vou tentar deixar esse cara na mesma ordem para a gente não se perder. Então, eu vou adicionar aqui ó, os nossos parâmetros, né? Basicamente, é o nome do processo. Copiar, tá? Às vezes pode errar, né? Eu vou colocar o data source ID mais start time. End time. Eu vou colocar aqui o status do processo. E também eu vou colocar aqui o, esse cara, que é o pipeline, que é esse orquestrador que vai chamar o próximo pipeline, né? O pipeline de ingestão. E a gente vai colocar o nosso pipeline que vai ser chamado ou executado. Então, é isso. Aqui esse cara vai ser do tipo string. String. Vamos ver aqui. Então, vai ser um int inteiro. Quatro. Quatro. Isso aqui vai ser o date time. Date time também. Aqui vai ser string. String. E mais um string.
Aparentemente é isso. Exatamente, é isso. Nesse process name, então a gente vai pegar o nosso. Então, nesse process name aqui, a gente vai pegar os dados que vão ser recuperados por esse lookup. Basicamente, eu tenho que vir aqui, first row, e eu jogo esse cara, vamos tabelinha, vamos ao process name, eu pego aqui o nome dessa coluna, certinho, o nosso data source ID, mesma coisa. Esse processo aqui, pessoal, dá para fazer um JSON. Você consegue trabalhar ele como um objeto, tá? Mas para facilitar, a ideia aqui é passar a lógica, né? Eu não vou fazer esses tipos de configuração um pouco mais avançado, tá? Então aqui no nosso é o data source ID, vou pegar aqui, aqui no date time, aqui é interessante, tá? Então aqui você pode usar a sua abordagem. Então aqui eu vou pegar o valor da trigger, né? Quando ela é startada, quando ela inicia o pipeline. Vou pegar aqui variáveis de ambiente, tá aqui, ó, ela. Então é esse aqui, ó. Então é o horário que a trigger invoca o pipeline. Vou pegar ela. Beleza? Aí depende do ambiente, você usa outras abordagens, tá? Tem gente que coloca, né? Tem processo que coloca get data logo aqui na hora do insert. Tá? Como a gente vai fazer isso só no end time. Então aqui, como é o início, né? Então ela vai começar como valor null, né? Process status. Então a nossa procedure, ela vai ela vai avaliar esse valor aqui, certo? Então, no status, a gente tem que passar ele. Valor. Aqui que tá, aqui também tem uma sacadinha interessante, depende, né, do seu ambiente. Para mostrar aqui a lógica, eu vou usar o pipeline. Esse pipeline aqui, depois a gente vai ver, que vai chamar o pipeline de ingestão. Né? Então, esse orquestrador ele vai gerar um ID de execução, o pipeline de ingestão ali vai gerar outro, e dependendo da quantidade de processos em paralelo que o ADF rodar, cada um vai ter o seu ID, tá? Nunca vai ser o mesmo. Aqui eu vou colocar mais uma variável sistema. Então é esse cara aqui, ó, pipeline triggered by pipeline run. Então é o pipeline que vai chamar o seu o próximo pipeline, né? Eu vou colocar ele aqui. Então, isso aqui, o que significa? Que se não tiver valor aqui, vai ser null, tá? O valor que vai ser inserido é null. Eu acho que ele fala até aqui, descrições. Beleza, pessoal. Esse aqui, como ele não vai ser inserido agora, quando o orquestrador estiver em execução, mas ele vai ser inserido ao final do processo, então a gente vai mandar ele null também, tá? Então vamos fazer um teste, vamos salvar esse cara, certo? E vamos torcer para dar certo. Vou dar ele aqui, vamos torcer para dar certo. E certinho, beleza. Vamos rodar. Ó, ele aqui,
rodar aqui para ver se não acontecer nenhum erro. Vai ter o nosso insert aqui. Opa! Olha, mudou alguma coisa aqui, hein? Então, como vocês podem ver, eu acho que falhou aqui, ó. Era para ter um insert aqui, tá? Corrige. Deu certo, era isso que a gente precisava ver. Por que que ele não mandou aqui, a gente vê agora. Line color com ID. Sinal que funcionou a nosso log. Mas era para ele ter mandado esse valor. Carinha aqui, caso. Opa, perdão, pessoal. Eu fiz uma confusão aqui. Nesse caso aqui, como esse é o pipeline atual, então ele vai ser o run ID atual, certo? Pipeline run ID. Então, eu fiz uma confusão aqui, perdão. Vai ser esse cara que vai ser o pipeline color run ID. Então, no próximo é que a gente invoca aí o outro cara. O outro pipeline triggered by. Foi esse o nosso erro aqui, o meu erro no caso, né? Eu vou salvar de novo. Agora vamos executar novamente. Vou rodar aqui. Belezinha. Agora eu creio que deu certo. Beleza. Perfeito, pessoal. Ó, então aqui a gente, né, tem o ID dos logs, o meu processo, o ID do data source. O meu data sourcezinho, ele sempre vai ter aqui o ID dele. Então eu tenho como rastrear se der alguma coisa errada, né? A hora e a data que o processo foi executado. Em breve nós teremos aqui a hora que ele foi finalizado e o status. Então, como a gente até agora só configurou o, o log de inicialização do processo, agora a gente vai configurar o log de finalização com sucesso, tá? Percebam também, para facilitar aqui, encurtar o vídeo, eu não coloquei o processo de inserção do erro, tá? E nem o update. Também você pode colocar e deve, né, fazer esse planejamento de colocar o erro quando o pipeline tiver falha, tá? É importante porque aí a gente vai certinho lá no lugar que deu erro e vai entender o que de fato ocorreu, né? Isso até de modo proativo, dá também se você monitorar a tabela de log, né? Então vamos, para finalizar, vamos concluir aqui, vamos mandar o nosso ID do pipeline está sendo executado no momento, no caso de carga de ingestão, e vamos alterar esse status e colocar a data de término, tá? Então a gente vai reaproveitar, né? Isso aqui, vamos lá no nosso pipeline de ingestão e vamos colar aqui. E aí a gente pode deletar isso aqui já, vai colocar aqui. Então, pessoal, aqui, então lembrando, você pode, dependendo da sua lógica, da sua necessidade, do seu problema, você pode colocar aqui no sucesso, tá?
tendo sucesso nessa atividade. O erro você coloca no erro, aqui aonde vai dar falha. Caso dê falha, ele registra um log com falha. Caso sucesso, ele registra um log de sucesso. Ou aqui, incompleto. Nesse completo aqui seria, para quem faz esse registro, seria o registro da data final desse pipeline que startou segundo pipeline de ingestão. Beleza, vamos atualizar aqui os nossos parâmetros, tá? Aí a gente vai colocar o nome dele de acordo com essa necessidade. Vamos colocar aqui, vai ser o success. Ele vai registrar o sucesso da operação, da carga, caso esteja tudo bem. Aqui, deixa eu ver se eu deixei. Tá, olha os parâmetros aqui. Mesmo esquema, mesma lógica, tá? A gente configurou esse parâmetro, cada parâmetrozinho. Então a gente vai preenchê-los não aqui, certo? Vai preencher aqui. Vão estar aqui. Já estão preenchidos, né? Então, process status, né? Eu acho que a gente nem precisava deixar ele aqui, porque pode preencher na mão, tá? Mas, vamos entrar nele. A gente vai receber process name, os parâmetros. Process name, certo? Data source ID. Tá, né? Data source ID. Aqui a gente não precisa mais do start, certo? E a lógica já inverte. A gente não precisa desse, esse vai como esse cara aqui, ele vai ficar como null, mas a gente não vai dar update nele. Já esse aqui a gente precisa. Ele também pode ir como null, porque se a gente for ver aqui na nossa procedure, pegou um get data aqui, o próprio horário do banco, tá? Então, dependendo da sua região, da região do seu banco de dados no Azure, você vai ter que ajustar aqui para o seu time local, tá? O que mais? Beleza. Então, esse cara aqui também, ele não precisa. Ele vai null, né? Para o caso dos ambientes que registram início e fim do pipeline que chama os demais do orquestrador, é válido, tá? Então aí depende do tanto de configuração que você vai precisar no seu ambiente. Agora sim, então a gente vai usar. Tá. A gente vai usar esse cara sim, porque é esse cara que a gente vai usar para fazer o update, né? Para validar aqui, ó. É ele sim. Então a gente vai usar o ID dele, a pipeline triggered by pipeline, run ID. Vou usar ele sim, tá? Então nesse caso ele faz sentido. E agora é o pipeline corrente. Registrar ele sim. Pipeline atual. A gente pega o ID dele. Se tudo correr bem, vai fazer aqui a nossa carga certinho. Vamos lá, mais uma revisada aqui. Beleza, certinho, tá? Vamos rodar então o nosso pipeline, o nosso orquestrador e vamos torcer para dar certo, né?
Porque geralmente a gente finge que está sabendo o que está fazendo, tá, pessoal? Mas aqui eu creio que vai dar certo. Então vamos voltar lá na nossa tabela, vamos atualizar ela. Esses dois aqui, bom, já foi, né? Agora a gente vai ver a terceira linha, ela tem que estar com os dados todos certinhos. Log. Vamos ver. Vamos ver. Opa! Então a gente viu aqui então, a terceira linha, tá? Às 23h18, horário do servidor. Aqui é o processo, ele está executando. Percebam, cada execução ele tem um ID diferente. Então vamos esperar ele finalizar aqui para a gente ter ele concluído, tá? Então isso aqui tem gente que monitora, tá? Dá para ver, dá para você fazer uma view entre as duas tabelas e fazer aí um acompanhamento aí dos seus processos para ver o quão saudável eles estão. Então aqui, pessoal, essa tabela de log, né, você faz uma view aqui com a data source. Então dependendo do ambiente, tem mais tabelas, tem mais registro. E aí você pode ir vendo o tempo de execução de cada processo. Você pode ir vendo com base no log, tá? Quanto consome cada processo. E aí é com vocês, tá? É na necessidade do ambiente, olha aqui. Então esse é o pipeline da carga, né, de ingestão e esse é o pipeline que é o orquestrador. Então a gente viu aqui, deixa eu ver se não deu o update aqui, sim. Geralmente a gente finge saber o que está fazendo e quando dá erro a gente entende o que aconteceu. Ah, esse negócio aqui, a data, colocou nenhuma das datas, né? Mas eu dei o update. Então, esse é processo. Tá. Então, mais uma vez, olha lá. A gente finge que sabe o que está fazendo. Eu esqueci de atualizar esse cara aqui, ó. Beleza, agora vai dar bom. Opa. Voltando aqui para o log, pessoal. Então, você consegue monitorar aqui quantos erros tem no mês, ou no ano, ou na semana de um determinado pipeline, né? Quanto tempo ele está levando. Então, aí, por conhecimento do ambiente, por conhecimento das tabelas de origem, a forma como o usuário está consumindo os dados, você consegue ser proativo e otimizar as cargas, os processos como um todo, tá? É isso que a gente chama de pipeline resiliente, ou, né, no caso aqui, é só o framework de ingestão. Então, para o pessoal que, infelizmente, eu não consegui apresentar essa solução integrada ao Databricks, então daria para você colocar a query aqui, o Databricks executar com job cluster ali dinâmico, com tags dinâmica. Então, você poderia jogar esses sales aqui, né, para tag do cluster do Databricks e com base nas tabelas da System, né, você calcula o preço, a duração, o custo desse processo no Databricks ou no ADF. Então, você consegue fazer ali um trabalho de FinOps, né, mais bacana, mais refinado, né? Então, é isso, pessoal. Seria essa visão aqui que a gente esperaria.
Então, a gente precisou errar aqui algumas vezes para ter um acerto, né? Então, esse aqui é o nosso log do nosso pipeline, né? Então, percebam que eu tenho uma solução aqui bastante robusta e escalável, né? A palavra da moda aí que todo mundo gosta de falar. Uma solução escalável para ingestão de dados aqui dentro do Azure. E como eu comentei, infelizmente não deu para integrar aí com o Databricks. Ficaria muito bacana um processo end-to-end, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa a demora. E qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu volto para responder vocês aí. Se tiver mais alguma curiosidade de mais algum exemplo, só deixar nos comentários. E, como eu havia dito no início dessa série, a gente vai usar agora, a partir daqui, uma solução open para simular exatamente o que fizemos aqui, tá? Só que vamos pegar um projeto de ponta a ponta. Fechou? Valeu, pessoal.